Fala aí, concurseiro e concurseira! Renan Rodrigues aqui. Bora resolver mais uma prova da Consuplan, tá certo? Então, uma prova aí que aconteceu no dia 12, recente. É uma prova muito boa que ela contém vários temas diversificados da matemática, tá? Então, eu vou resolver um a um explicando para vocês um pouco a ideia de cada assunto matemático. Tá? Mas antes de eu começar aqui, se inscreva no canal, compartilhe, comente aqui o que você gostaria de escutar ou de aprender no próximo vídeo, que aí eu gravo para vocês. A ideia é fazer com que vocês sejam aprovados em concurso público. Além disso também, não só na matemática, o que você gostaria de saber sobre concurso público, dicas, qualquer coisa que você quiser saber sobre concurso, sobre provas, deixe no seu comentário aqui que eu ajudo vocês. Galera, vamos lá? Vamos começar a brincadeira. Ó, questão número 11. A Secretaria da Cultura de determinado município irá organizar um evento e, para isso, deverá formar uma equipe de 3 servidores para coordenar a atividade. Sabe-se que há 8 servidores voluntários e disponíveis para a seleção. Quantas equipes diferentes de 3 servidores podem ser formadas? Galera, questão típica da Consuplan. Tá? Em outras provas que tiveram também no dia 12, caiu muitas questões envolvendo esse tema. Esse tema, ele se chama combinação. Combinação. Renan, como eu identifico uma questão de combinação para eu poder aplicar no dia 26 para minha prova? Simples, olha só. A combinação é como se eu quisesse combinar elementos ou fatores. Só que o meu total, o meu universo, ele é muito maior do que elementos que eu tenho, que eu preciso combinar. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas, um exemplo, tá? Eu tenho 10 pessoas e eu tenho 4 cadeiras. Quantas combinações de pessoas sentando na cadeira eu consigo fazer? Ou seja, combinações são 4, né? De 4 pessoas. E o total de pessoas que eu tenho são 10. Então, ou seja, o meu universo é muito maior do que as pessoas que eu quero combinar, tá? E aí a mesma coisa nesse exemplo aí. Ele sabe que ele tem 8 servidores, então o total dele são 8, né? E ele quer formar uma equipe de 3 servidores. Então, a equipe dele é com 3 pessoas, ó. Tá? E ele quer saber quantas equipes diferentes ele consegue formar com essas 8 pessoas. Tá? Então, basicamente assim, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho 8 pessoas. Vamos falar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, até pessoa 8. Né? E aqui vai ficar, por exemplo, a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 dessa equipe. Aqui a pessoa 2, aqui a pessoa 3, aqui a pessoa 4. E por aí vai. Isso é combinação. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, na combinação, a ordem não importa. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Se eu botar pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, é uma combinação. Mas se eu colocar pessoa 3, pessoa 2, pessoa 1, é a mesma combinação, porque a ordem é indiferente, tá certo? Por isso a gente usa combinação. Então, bora lá, vamos resolver essa questão. Então, toda vez que eu tiver combinação, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um parêntese aqui. Em cima vai ficar o total e embaixo as combinações que eu quero. Tá certo? Beleza. E aí eu vou fazer o que aqui? Vou colocar, e a fórmula é o seguinte, ó, o maior eu coloco em cima como fatorial sobre o menor fatorial, abro parêntese, o maior menos o menor fatorial. O que é fatorial? Fatorial é o ponto de exclamação. Ele quer dizer o quê? Se eu tenho um número em fatorial, por exemplo, 7 fatorial, quer dizer que eu tenho 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu tenho um 3 fatorial, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tenho 4 fatorial, como eu resolvo? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por aí vai. Tá? Então, combinação é assim que a gente se resolve. Vamos resolver então. Vamos lá, 8 fatorial em cima, certo? Embaixo eu tenho 3 fatorial e tenho 5 fatorial, que é 8 menos 3. Continuando. Agora vamos destrinchar. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sobre 3 vezes 2 vezes 1. Vezes
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto, então nós montamos aí. Só que aí no fatorial, legal, eu posso cortar. Pensa comigo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, aqui eu também tenho. Então eu posso cortar. Beleza? Então vai ficar aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6. Sobre, resolvendo esse cara aqui, sobre 6. E aí eu posso cortar também esse com esse. Vai ficar 8 vezes 7, 56. Resposta correta, 56. Beleza? Vamos lá. Galera, essa questão aí é o seguinte, ó. A Secretaria de Obras de certo município possui um terreno retangular utilizado com depósito de materiais. Os vértices do terreno de plano cartesiano são... Galera, toda vez que eu tiver uma questão que eu falar de ponto, o que é ponto? Ponto é esse exemplo que está aqui, ó. É uma letra maiúscula e entre parênteses 2 números. Quer dizer o quê? Que esse ponto eu tenho o primeiro elemento vai estar em x, o segundo em y. Já você vai entender. O ponto B, ele está em 2 em x e em 9 em y. O ponto C está em 8 em x e 9 em y. E o D está em 8x e 3 em y. Beleza? Então, isso é importante que você saiba. Então, toda vez que eu tiver uma questão onde eu envolva pontos, que a gente chama de pontos ou coordenadas, a gente vai ter que montar um plano cartesiano. Eu vou ensinar vocês como montar um plano cartesiano primeiro, depois eu monto da questão. O plano cartesiano nada mais é que isso aqui, ó. Vou botar aqui, vai ficar bonitinho, ó. Eu vou botar um traço aqui e um traço aqui. Beleza? Show de bola. E aí, o que acontece? Esse eixo aqui na horizontal é o meu eixo X e na vertical é o meu eixo Y. No centro eu tenho 0. Tá? Então pense, o eixo deitado horizontal é o X e o vertical é o Y. Então entenda uma coisa. Vamos falar do horizontal por enquanto. Todo mundo que está à direita do zero para cá, do zero para cá, ele é positivo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, infinito. Para x. Eu estou falando do eixo do x. E para a minha esquerda do zero ainda em x, eu vou ter o zero no meio, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Beleza? Aqui eu estou falando do eixo x. Agora vamos falar do eixo y, que é o vertical. Para cima, o zero está no meio, para cima eu tenho positivo 1, 2, 3, 4 e infinito. E para baixo eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e infinito. Então entenda o seguinte, ó. Do x para a direita é positivo. Do y para cima é positivo. Do x para a esquerda é negativo. E do y para baixo é negativo. Tá certo? Então é importante que vocês saibam isso. E agora a gente vai montar o nosso plano cartesiano para a questão. Tá? Logicamente, como eu falo de terreno retangular, eu estou falando de geometria plana, então não existe negativo, não existe lado negativo. Então eu vou já pegar o quadrante daquele plano cartesiano, o que é positivo já. Então vamos botar aqui, ó. Pronto, ó. Pronto, o zero está aqui, ó. O zero está aqui. Agora eu vou colocar os números, tá? Aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Deixa eu botar aqui para baixo, galera, para ficar mais fácil para vocês entenderem depois. Opa. Para vocês entenderem depois. Ó. Vamos lá. Ó, agora vamos colocar os números, né? Então, aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7, aqui é o 8, aqui é o 9. Beleza? Top.
Agora vamos falar do y. Ó, lembrando que esse aqui é o x. Agora vamos falar do y, que é para cima. Aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, 5, 6, 7, 8, aqui é o 9. Beleza? Tá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Já sei meu plano cartesiano, agora eu vou ter que colocar aqueles pontos que o problema falou lá em cima, aí dentro do meu plano cartesiano. Vamos lá, ele fala o seguinte, olha, o ponto A, ele tem que estar em x em 2 e y em 3. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ligar. Se x ele tem que estar em 2, eu começo do 2. Estou aqui. E eu vou até o 3 de y. Então aqui é o meu ponto A. Beleza? Agora eu vou ligar o B, fazer o B. O B tem que estar em x em 2 e em 9y. O 2 já está aqui, é só eu prolongar, né? Está aqui em 9. Então, esse aqui é o B. Beleza? Aí fala o seguinte, o C, ele tem que estar em x em 8, onde é o x e 8 é aqui, e em y em 9. Então, o 8 está aqui. Né? Aí eu vou lá até o 9, na linha do 9, e traço o 9 aqui. Esse aqui é o C. E ele fala que o D tem que estar em 8 em 3, já está, e em x em 8, né? Já está. E ele fala que o y tem que ser em 3. Então, o 8 daqui até o y 3. Aqui está o D. Logo, então, eu montei o retângulo ABCD. Retângulo ABCD, então, é esse cara aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. Retângulo montado. Tá certo? Aí ele fala o seguinte, ó. Considerando que as unidades dos planos correspondem a metros, a área do terreno em metros. Galera, se o problema falou que o terreno é retangular, eu sei que a área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, é um lado vezes o outro. Tá certo? Então, eu tenho que saber a medida dos lados. Aí que entra mais um detalhe importante da geometria analítica. Para eu saber a medida dos lados, é a mesma coisa que eu quero saber a distância entre pontos. Eu quero saber a distância do ponto A até o ponto D. Ó, o A está em 2 aqui, né? Eu quero saber esse lado aqui, ó. Esse lado A está em 2 e esse D está em 8, não é isso? Para eu saber essa medida de AD, é só pegar 8 menos 2, que vai dar 6. Beleza? Agora eu quero saber essa medida aqui, ó. CD, a mesma coisa. O D está em 3 e o C está em 9. Então, se eu quero saber CD, eu vou ter que pegar o maior menos o último, né? Menos o primeiro. 6. Pronto, já tem a base e já tem a altura do retângulo. Agora é só multiplicar. Então, a área vai ser igual a 6 vezes 6. Logo, a área vai ser igual a 36. Letra C. Alternativa correta. Beleza? Então, questão bem tranquila. Então, toda vez que a questão, tá? Se é dia 26 agora, caiu uma questão onde ele der pontos ou coordenadas, já monta um plano cartesiano aí. Beleza? Vamos lá, continuando. Questão 13. A Secretaria de Serviço Urbano de certo município controla o custo mensal de manutenção de um parque público por meio de um modelo polinomial. O custo em milhares de reais é dado pela função a seguir, onde x representa o número de setores do parque atendido no mês. Aí deu a função. C de x é igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x mais 50. Qual será o custo mensal para atender 4 setores? Galera, é o seguinte. Essa aqui é uma típica questão de função. Questão de função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quem é x, tá certo? E o que ela está representando essa função. Essa função, esse c, que é o resultado, ele está representando um custo, tá? Dado pela manutenção do parque. E o x, que é o que está entre parênteses, que são esses caras que estão aqui também, ele é o número de setores. Então, pensa comigo. Qualquer x que eu colocar ali, na forma de substituir, eu vou ter um custo total diferente. Por exemplo, se eu colocar C1, ou seja, aonde for x eu colocar 1,
eu vou ter um valor de custo. Aí eu vou substituir. Onde for x, eu coloco 1. Coloco 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 mais 50. Aí eu vou ter um custo final. Se eu colocar o 2, 2 ao cubo menos 6 vezes 2 ao quadrado mais 11 vezes 2 mais 50, eu vou ter um outro custo. E por aí vai. Tá? Então, essa função, ela comanda, de acordo com os setores, o número de setores que eu coloco, ela me dá um custo final. E aí o problema já fala o seguinte, ó. Qual será o custo mensal para atender 4 setores? Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu sei que os setores é x, aonde for x eu coloco 4. Então, vou fazer assim, ó. C, parênteses, 4, vai ser igual a 4 ao cubo menos 6 vezes 4 ao quadrado mais 11 vezes 4 mais 50. Beleza? Vamos lá, continuando. C, 4 igual 4 ao cubo, 64, menos 6 vezes... Opa, peraí. Vamos lá. 64 menos 6 vezes 16 mais 11 vezes 4, 44 mais 50. C4 igual 64 menos 6 vezes 16 vai dar 96 mais 44 mais 50. C4 vai ser igual a 64 menos 96. Já vamos resolver aqui, que vai dar mais 94. Continuando, vamos vir para cá. C4 vai ser igual a 64 menos 2. Logo, C4 vai ser igual a 62. Que no caso ele fala que o custo em milhares de reais, então vai ser 62 mil. Tá certo? Resposta correta. Letra A. Então vocês viram que coloquei 4 ali, ele vai dar 62. Beleza? Renan, existe uma outra forma de ver essa questão? Sim. Ele dá o custo, caso ele dê o custo, e ele peça o número de setores. Aí no lugar do C, você coloca o valor do custo que ele der. Tá? E aí você vai ter que isolar. Normalmente é uma equação do segundo grau, uma equação do primeiro grau, aí tanto faz. Tá? Então, Renan, se fosse nesse caso aí, como é que seria? Seria o seguinte, se ele falasse assim, ó, o custo em milhares é de 62 mil. Qual o número de setores que satisfaça a função? Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Você faria isso aqui, ó. 62 mil igual x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x mais 50. Caso ele desse o custo e pedisse o número de setores. Renan, mas como é que faz isso aí? Então, mas nesse caso não viria porque é uma equação elevada a 3. Tá? Uma equação terceiro grau. Então não dá para resolver, não pede para vocês resolverem. Mas se fosse no caso assim, ele poderia dar uma equação do segundo grau para vocês resolverem uma equação do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Um fiscal de prefeitura responsável pelo planejamento urbano utiliza um teodolito para medir a altura de um prédio. A distância horizontal entre o teodolito e a base do prédio é de 30 metros e o ângulo de elevação até o topo é de 45 graus. Desconsiderando a altura do equipamento, a altura do prédio é de... Bora lá então. Ó, primeira coisa, isso aqui é uma questão de trigonometria. Então, uma questão de trigonometria. Renan, como é que você sabe? Primeiro, porque é uma questão que vai envolver triângulo retângulo. O que é triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? E ela envolve ângulos. Beleza? Então, vou ensinar vocês. Vamos desenhar agora. Então, ele fala que tem um prédio, não fala? Então, vamos desenhar. Antes, vamos desenhar o chão. Aqui é o chão, a rua. E aí, vamos desenhar o prédio.
Esse é o prédio. Janela aqui, aqui, deixa bem bonitinho, ó. Pronto, esse aí é o prédio. Beleza? Tá. Aí ele fala o seguinte, olha, o fiscal de prefeitura responsável pelo planejamento urbano utiliza um teodolito para medir a altura de um prédio. Aí eu tenho um teodolito aqui, ó. Esse é o teodolito. A distância horizontal entre o teodolito e a base do prédio é de 30 metros. Então o problema falou que essa medida aqui, ó, daqui até aqui é de 30, ele falou. Beleza? Tá. E o ângulo de elevação até o topo é de 45. Então o ângulo de elevação do teodolito é de 45 graus. Então aqui eu vou ter um ângulo de 45. E aí, ele quer saber, desconsiderando a altura do equipamento, a altura do prédio é. Galera, essa é uma questão que vocês têm que saber alguns conceitos. Primeiro, toda vez que o problema ele fala em altura de alguma coisa, guarda o seguinte, ele falou a altura de um prédio, a altura da pipa e tudo. O que é altura? Você pega o ponto mais alto do objeto que ele está falando, traça uma reta até a minha base. Na base, forma um ângulo de 90 graus. Toda vez que o problema falar de altura, é ponto mais alto de alguma coisa, traça uma base até o chão, forma um ângulo de 90 graus. Então, quando ele fala altura do prédio, eu já sei que aqui tem um ângulo de 90. Beleza? Porque ele falou a palavra altura de um prédio. Beleza? Tá. Então, eu sei que esse é um triângulo retângulo. Uma coisa que é importante que vocês saibam é o seguinte. Galera, quando eu trabalho com ângulos dentro de um triângulo, eu tenho uma regrinha que fala o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus de qualquer triângulo. Então, digamos que eu tenho um triângulo aqui, ó. Qualquer. Se eu falo que esse aqui é 60 e esse aqui é 40, quanto mede esse aqui? 80. Sempre. A soma sempre tem que dar 180 graus. Beleza? Outro ponto importante que você tem que saber num triângulo. O que acontece com os lados, guarda isso aí, anota no seu caderno. O que acontece com os lados, acontece com os ângulos. Ou o que acontece com os ângulos, acontece com os lados. Então, se eu tenho um triângulo que tem 3 ângulos iguais, quer dizer que ele também tem 3 lados iguais. Se eu tenho um triângulo que possui 2 ângulos iguais e um diferente, ele também tem 2 lados iguais e um diferente. Se eu tenho um triângulo que possui 3 ângulos diferentes, então ele tem 3 lados diferentes. É importante que você saiba disso, beleza? Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a matar essa questão aqui. Pensa comigo. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Vou desenhar ele aqui fora aqui. Eu tenho esse triângulo. Eu sei que aqui é 90. Aqui é 45. Quanto é que mede esse aqui? 90 mais 45, 135. Para 180. 45 também. Olha que legal. Então, eu tenho 2 ângulos de 45 nesse triângulo aí. Só que ele diz, o problema diz, que esse lado aqui, ó, ele mede 30. Só que, o que eu tenho nesse triângulo aí? Eu tenho 2 ângulos iguais. Então, quer dizer que o outro lado também mede 30. Aqui é 30 também. Que é a altura do prédio. Logo, eu digo, ele pergunta a altura do prédio, é 30. Simples desse jeito. Beleza, galera? Tá, então, questão bem tranquila. Então, já passei alguns conceitos para vocês. Galera, no meu canal aqui é o único lugar onde eu resolvo questões com vocês e também ensino sobre o assunto. Então, se inscreva aí, comente, compartilhe. Vamos dar uma força no canal aí para que vocês aprendam cada vez mais. Fechou? Bora continuar. Questão número 15. A Secretaria de Planejamento de determinado município está organizando um relatório de crescimento de obra em andamento. Para isso, analise a seguinte sequência dos números relacionada à quantidade de unidades concluídas em cada fase. 2, 6, 12, 30, 20, 30. O próximo termo da sequência é uma questão de sequência lógica. Quando eu tenho uma questão de sequência lógica, o meu objetivo é descobrir qual é o padrão lógico dessa questão. O que é o padrão lógico, Renan? É o que acontece de um elemento para o outro. Tá? Vamos pensar aqui, ó. O que acontece do 2 por 6? Aumentou 4. E do 6 por 2, 12, aumentou 6.
E do 12 para o 20, aumentou 8. E do 20 para o 30, aumentou 10. E do 30 para o próximo, vai aumentar 12. Logo, então, eu somo 30 mais 12, 42. Ah, Renan, essa questão podia fazer PA, progressão aritmética? Não. Por quê? Porque a progressão aritmética, ela exige que a minha razão, ou seja, o que acontece de um elemento para o outro, seja sempre a mesma coisa. Tá? É como se fosse assim, ó. Se fosse assim, 2, 4, 6, 8, 10, aí eu poderia usar. Por quê? Porque o que acontece desse aqui para cá, soma 2. Daqui para cá, 2. Daqui para cá, 2. Daqui para cá, 2 e por aí vai. Aí sim posso dizer que é uma progressão aritmética. Nesse caso não é, porque acontece formas diferentes de um para o outro. Mas eu sei que existe um padrão lógico. Então, nesse caso, não é uma razão, é um padrão lógico. Esse padrão lógico tem que ser identificado o que acontece de um elemento para o outro. Beleza? Outra coisa importante, quando eu falo de sequência lógica, o padrão lógico é aquilo que acontece pelo menos 2 a 3 vezes. O padrão é no mínimo 3 vezes. Se isso se repete pelo menos 3 vezes, é considerado um padrão lógico. Fechou? Beleza? Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Vamos lá. A Secretaria de Saúde de determinado município possui diversos equipamentos médicos. Um desses equipamentos sofre depreciação de 5% ao ano devido ao uso e à obsolescência tecnológica. Atualmente, o equipamento está avaliado em 8 mil. Considerando essa taxa de depreciação, qual será o valor de equipamento após 3 anos? Galera, a primeira coisa, o que é depreciação? Depreciação é a perda do valor do produto. Tá? Então, o valor ele perdeu, ele desvalorizou. Tá? Então, ele perdeu o valor. Então, se ele começa com 8 mil, ele depreciou. Esse valor de 8 mil ele vai se reduzir. E aí, o problema fala que vai reduzir quanto? 5% ao ano. E ele quer que eu saiba quanto vai ser em 3 anos. Beleza? Então, uma questão típica de porcentagem, bem tranquila. Tá? Então, vai ser o seguinte, ó. Para ficar mais fácil, vocês vão colocar assim, ó. O valor dele é 8 mil, tá certo? E o que ele quer? Ele quer saber como é que ele fica nos próximos 3 anos. Então, vou colocar aqui, ó, ano 1, ano 2 e ano 3. Mas só que ele falou que a cada momento, a cada ano, ele reduz 5%. Então, eu vou ter que achar a porcentagem. Como é que eu vou achar a porcentagem? Assim, ó. Porcentagem, valor. Eu sei que 8 mil é 100%. Eu quero saber 5%. E aí eu tenho que é x. E agora eu faço o quê? Multiplico cruzado. 100x é igual a 5 vezes 8, 40. Acrescento os 3 zeros. Logo, x vai ser igual a... Já posso cortar esse zero com esse zero com esse. Então, eu sei que x vai ser igual a 400. Renan, o que você achou? Eu achei os 5% de 8 mil, da depreciação dele. Então, para eu colocar o A1 ali, quanto esse produto ele é válido no A1, que é o ano primeiro? Vai ser 7.600, porque ele depreciou 400. Beleza? Agora no A2, no próximo ano, a mesma coisa, depreciou 5%. Mas toma cuidado, esse 5% vai ser em cima de quem? Dos 7.600, não dos 8 mil. Beleza? Aí eu faço de novo. Porcentagem, valor. Aqui é 8 mil. Aqui é 100%. Tá? Aqui. Opa, escrevi errado. Aqui é 7.600. Perdão. E aqui é 5%, aqui é x. Beleza? A mesma coisa que a gente vai fazer. Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 100x é igual a 7.600, né? 7.600 vezes 5, tá? Que vai dar 38 mil.
Então, eu já posso fazer o que aqui? Posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Logo, eu sei que x é igual a 380. Quem eu achei que é 380? 380 nada mais é que o valor da depreciação no ano 2, tá? No ano 2, ele depreciou R$380. Que se eu subtrair, vai dar 7.220. Beleza? Agora eu vou para o ano 3. A mesma coisa, os meus 5% de novo. Só que aí eu vou botar porcentagem, valor. 7.220 é o 100%. 5% é igual a x. Beleza? Logo, x sem x vai ser igual a 7.220, não é isso? 7.220 vezes 5, que eu tenho que é 36.100. 36.100. Posso já cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Logo, eu sei que x é igual a 361. Aí eu faço o quê? Aí eu vou pegar o 7.220 menos 361. Tá? Que eu vou achar 6859. Que é a resposta correta, letra C. Simples desse jeito, galera. Beleza? A questão mais ela é muito mais trabalhosa em cálculo, né? Mas a ideia dela é bem tranquila. Beleza? Vou apagar aqui que eu pulei o limite aqui da questão. Questão 17. A Secretaria de Serviços Urbanos de certo município utiliza reservatórios. Aí ele fala aqui, ó, reservatórios cilíndricos. Quando ele fala reservatório cilíndrico, ele já está me dizendo que é um cilindro. Quando eu falo de cilindro, eu falo de geometria espacial. Quando eu falo de geometria espacial, eu falo de volume. Ah, Renan, quais são as figuras espaciais? Simples. Cubo, paralelepípedo, cone, prisma, pirâmide, esfera, cilindro, próprio cilindro, tá certo? Então, essas são as figuras espaciais. A gente chama de figura 3D, aquelas figuras que têm 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Quando eu falo de figura de geometria plana ou figura plana, eu falo tipo uma figura 2D, tá? É uma figura que tem altura e comprimento, por exemplo, quadrado, triângulo, retângulo, paralelepípedo, circunferência, paralelogramo, tá? Paralelepípedo não, trapézio, losango, tá? Então são essas figuras que são 2Ds, são figuras planas, beleza? Então essa é a diferença entre figura plana e figura espacial. Figura plana, figura 2Ds, tem 2 dimensões apenas, tá? Figura espacial tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Quando eu falo de figura plana, o problema sempre me exige o perímetro, que é a soma dos lados, ou área, tá? Quando a questão me fala de figura espacial, que é a geometria espacial, ela vai me cobrar volume, tá? Então vamos lá. Um desses reservatórios possui o raio de 2 metros e a altura de 5 metros, considerando π 3,14, o volume do reservatório é. Então, em resumo, ele quer o volume de um cilindro, tá? A forma do volume do cilindro, qual que é? Galera, antes, passou a prova de domingo, decore quais são as fórmulas dos volumes, tá? Cada forma geométrica espacial, ela tem uma fórmula do volume. Então, decora para a sua prova, beleza? Eu vou tentar desenhar um volume aqui, vou tentar desenhar um cilindro aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo o cilindro. O importante é vocês entenderem. O cilindro, ele é uma pilha. É como se fosse a pilha, tá? Deixa eu aqui botar mais para baixo aqui. Sabe, a pilha é o cilindro. Como se fosse isso aqui. Esse é um cilindro, beleza? Então vamos lá. Aí a gente tem um cilindro, tá? Aí ele fala o seguinte, ó. Galera, o cilindro, imagine uma pilha. A base dele e a parte de cima dele é uma circunferência, tá certo? Quando eu falo de circunferência, é como se a base dele
fosse isso aqui, ó. A parte de cima e a parte de baixo. E aí na circunferência eu tenho um raio. O que é o raio, Renan? O raio é uma reta que liga o centro da circunferência até uma extremidade. Imagine o raio da bicicleta. Esse é um raio, tá certo? Tanto em cima quanto embaixo o valor do raio é o mesmo. E no cilindro eu tenho a altura. A altura é essa medida aqui, ó. Tá? Então, quando o problema pedir o volume de um cilindro, a fórmula é o seguinte. Volume vai ser igual a π, que multiplica raio ao quadrado, vezes altura. Essa é a fórmula do volume do cilindro. Então, aí eu vou fazer o quê? Só substituir. O volume vai ser igual a π. Π é quem? 3,14, que ele já deu. O raio, ele disse que o raio mede 2. Então, vai ser 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 5. Vamos para cá. Continuando. Volume vai ser igual a 3,14 vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 5. Opa. Vezes 5. Continuando. Volume vai ser igual a 3,14 vezes 20. Logo, o volume vai ser igual a 62,8. Então, a resposta correta é letra C, 62,8. Beleza? Vamos lá. Uma prefeitura municipal, os salários de determinado cargo são reajustados anualmente por um valor fixo, definido em acordo coletivo, independentemente do índice de inflação e produtividade. Um servidor efetivo que ocupa o cargo de auxiliar administrativo recebe um reajuste salarial de R$ 80 a cada ano. Sabe-se que em 2021 o salário desse servidor era de 2.000? Qual será o salário desse servidor no ano de 2026? Então vamos fazer um esqueminha, vamos desenhar bonitinho. Ó. Ele fala que em 2021 o salário dele é 2.000. Vamos botar aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ele falou que em 21 o salário dele era de 2.000. Só que ele falou que a cada ano que passava, aumentava 80. 80 aqui, 80 aqui, 80 aqui, 80 aqui e 80 aqui. Ele quer saber qual é o valor final. Galera, essa questão é muito tranquila. É só pegar esses 80 aqui e multiplicar. Tá? 80 vezes 5, eu tenho que 400. Ou somar, se quiser somar também. E no fim, então, eu faço o quê? 2.000 mais 400. 2.400, letra B, a letra correta. Questão bem tranquila, tá? Pode ser que caia uma questão dessa também, tá? Então, vamos lá. Uma prefeitura municipal mantém o setor de tecnologia de informação responsável pela manutenção de computadores e utilizados na secretaria depois de atendimento. O custo mensal com a manutenção de computador é modelado pela função. Opa, questão de novo de função. Ok, beleza. O custo mensal com a manutenção de computador é modelado pela função. Aí ele já deu a função. A função é essa aqui, ó. CX igual 50x mais 1.200. Qual será o custo para atender 18 computadores? Então, tranquilo. Ele quer saber qual é o custo para atender 18 computadores. Então, ele quer o custo para 18. Então, vai ser 50 vezes 18 mais 1.200. O custo para 18 computadores é só eu multiplicar. Né? 18 vezes 5 vai dar 90, então aqui vai dar 900. Mais 1.200. Logo, o custo para 18 vai ser igual a 2.100, letra B. Pessoal, questão muito tranquila. Renan do céu, e se a questão viesse o contrário? Ele falasse assim: sabe que o custo mensal para fazer a manutenção de alguns computadores é de 2.100. Qual é a quantidade de computadores do mês? Aí vocês vão fazer o contrário. Vocês fariam isso aqui, ó. Vocês colocariam 50x mais 1.000. Opa. Vocês colocariam assim, ó. 2.100 igual 50x mais 1.200.
se ele falasse o contrário. Tá? Aí eu uso letra para um lado, número para o outro, aí vocês achariam o valor de x igual a 18. Aí marcaria 18. Então o problema é que pode pedir um ou outro. Ou ele pode pedir o custo e pedir o custo e dar o número de setores, no caso aí de computadores. Ou ele pode dar o número de computadores e pedir o custo. Tanto faz. Importante que você saiba como resolver e não ser surpreendido na prova. Bora para a última questão. Questão 20. 2 unidades de saúde de determinado município mantém estoques de máscara para atender a população. O controle de estoque indica que a soma das máscaras nas 2 unidades é de 500 e que a diferença é 100. Seja o x, y, a quantidade de máscaras na primeira e na segunda unidade, qual a quantidade de máscaras em cada unidade? Galera, questão típica de sisteminha do primeiro grau. Então, ele diz que a primeira relação é x mais y igual a 500. E a segunda ele fala x menos y igual a 100. Então, isso é uma questão de sistema do primeiro grau. O sistema do primeiro grau é o seguinte, eu tenho duas relações entre duas incógnitas, tá? E ele quer o valor das incógnitas. Ah, Renan, por que eu não posso resolver o x com y? Porque, em hipótese alguma, você pode somar letras diferentes, tá? Sem somar nem subtrair. Só que para resolver, eu tenho que dar uma relação entre essas duas letras e uma outra relação entre essas mesmas duas letras, tá? Aí eu coloco bonitinha uma embaixo da outra, o sinal igual debaixo do sinal de igual e número embaixo de número, tá? E aí, para eu resolver um sistema, o objetivo é sempre verificar o seguinte. Se eu tenho letras opostas. O que são letras opostas? É a letra que tem o termo, o elemento que tem a estrutura igual, porém sinais contrários. Por exemplo, qual é o oposto de mais 2? Menos 2. Qual é o oposto de menos 4? Mais 4. Qual é o oposto de mais 4x? Menos 4x. Esses são os seus opostos. Renan, por que são opostos? Porque se você juntar dá zero. Tá? Então, ali eu tenho já visível, né? Que eu tenho mais y com menos y. Então, o que eu faço aqui? Eu corto eles. Corto ele, corto ele. Beleza? Cortando ele, o que eu vou fazer? Vou resolver quem ficou. X mais x, 2x, igual 500 mais 100, 600. Logo, x é igual a 600 por 2. X é igual a 300. E o y, se eu já achei o valor de x, agora como é que eu faço para achar isso? Eu pego qualquer equação desse meu sistema, qualquer uma delas, vou pegar a primeira. X mais y é igual a 500. E aí o valor de x que eu achei, eu vou substituir no lugar do x. Então, 300 mais y é igual a 500. Y é igual a 500 menos 300. Y é igual a 200. Então, achei x 300 e y 200. Pô, Renan, mas eu não sei. Tem a letra A e tem a letra C. A letra A e a letra C. Só que em concurso tem uma palavrinha que é muito legal, que vocês têm que tomar cuidado. Que é essa palavra aqui, ó. Respectivamente. Quando o problema é ele falar a palavra respectivamente, quer dizer o quê? Ele quer que você siga uma determinada ordem. E que ordem vai ser? Algo que foi mencionado antes dessa palavra. Tá? Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, seja x e y, a quantidade de máscara na primeira e na segunda unidade, respectivamente. Ou seja, ele quer nessa ordem, o x primeiro, y depois. Então, nas alternativas vai estar nessa ordem, x primeiro, y depois. Isso apenas se ele falar a palavra respectivamente. Tá? Então, eu sei que primeiro vai estar 300 e depois 200. Alternativa correta, letra C. Galera, então finalizamos mais uma prova. Provinha muito boa, tá? Que aconteceu aí no dia 12 de outubro agora, da Prefeitura de Indaiatuba. Tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Bom, então terminamos aqui. Galera, estudem, pratiquem, façam de novo essa questão. Tá certo? Não deixa de fazer. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar essa prova e vão refazer essa questão. Tá? Vão refazer. Vão me botar na tela, vão congelar e vai tentar fazer a questão. Tá? E aí, Renan, não saiu. Solta o vídeo. Soltou o vídeo.
Pausou de novo, tenta fazer de novo. Vocês têm que fazer até conseguir acertar essas questões. Não deixe de tentar, não deixe de praticar. Galera, matemática, só a prática leva à perfeição. Só vocês praticando que vocês acertam a questão de matemática. Fechou? Galera, tamo junto. Qualquer coisa é só chamar, deixa aí um comentário. Siga minha página no meu Instagram também, pode me chamar por lá, beleza? Estou à disposição de vocês para fazer com que vocês sejam aprovados em concurso público. Esse é o meu objetivo, essa é a minha missão. Fechou? Valeu, galera, tamo junto.